Iniciamos a leitura da Bíblia com tanta empolgação, mas com o passar do tempo, essa empolgação vai diminuindo, dando lugar ao desânimo até deixarmos a leitura das Escrituras de lado. Nesse vídeo, eu quero apresentar para você duas razões e como resolver essas razões para que você possa iniciar a leitura da Bíblia e continuar chegando ao final. Meu nome é Israel Felipe e bem-vindo ao Plenamente Bíblica, um canal que se propõe a ajudar você a ler com mais profundidade as Escrituras Sagradas, mas não somente isso, se apaixonar por ela. Você já deve ter enfrentado a dor de iniciar a leitura das Escrituras com muita empolgação e desanimando com o passar do tempo, até o ponto de abandonar a leitura. Isso ocorre por duas questões. A primeira questão é a psicológica e a segunda a metodológica. A razão psicológica, podemos dar a ela o nome de viés de confirmação. O viés de confirmação é a tendência do nosso cérebro de dar muito mais valor e atenção às informações que confirmam as nossas próprias crenças, as nossas experiências, aquilo que a gente já acredita. Em outras palavras, o cérebro ele sente prazer com aquilo que ele tem mais familiaridade. O viés cognitivo funciona da seguinte maneira: antes mesmo de começar a leitura, você está cheio de expectativas. Você tem expectativas de confirmar as suas crenças, de confirmar as suas experiências, de confirmar aquilo que você já sabe. Durante o processo da leitura, você vai se deparar com desafios. Histórias que questionam suas experiências, suas expectativas, suas crenças. Isso vai fazer com que o seu cérebro entre no modo de defesa. Vai ativar as seguintes ideias: a leitura é chata, a leitura é difícil, a leitura não é para você. Com isso, o resultado vai ser o desânimo e a rejeição da leitura. Você vai parar de ler. A segunda razão é a razão metodológica. Essa razão se caracteriza por alguns pontos. O primeiro é que se ler a Bíblia do início ao fim da mesma forma, sem levar em consideração os diversos gêneros textuais que a Bíblia apresenta, como gênero apocalíptico, gêneros narrativos, gêneros epistolares, e a leitura pode então se tornar confusa. Como assim? Em gêneros, por exemplo, os poéticos, como o Salmo, em que a interpretação precisa ser metafórica, conotativa, se interpreta de maneira denotativa, de maneira literal. E em outros gêneros, como as epístolas, em muitas passagens que deveriam ser interpretados de maneira literal, acaba sendo interpretado de maneira metafórica. Isso é um problema causado pela leitura uniforme das Escrituras. O segundo ponto da razão metodológica de abandono da leitura das Escrituras é ler sem compreender ou sem conhecer o contexto de produção daquele texto. Isso vai gerar superficialidade, sem conhecer o contexto histórico, geográfico, político, sem conhecer o que estava se passando com o autor ou com os leitores, caímos na superficialidade do texto e incorremos no risco de enxertar no texto experiências modernas, experiências pessoais, contextos contemporâneos e um texto que foi escrito em uma outra época, em um outro momento histórico. O terceiro ponto é o analfabetismo funcional. Isso significa que muitos leem o texto, decodificam as palavras, mas não compreendem, não conseguem entender metáforas, não conseguem fazer inferências simples ao texto, não conseguem identificar o que está escrito nas entrelinhas, e isso faz com que aquele que está lendo não se conecte com o texto. Mas diante desses dois problemas, o psicológico e o metodológico, o que fazer para resolver isso? Olhando para o problema psicológico ou cognitivo, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o problema não está no texto, mas está na nossa própria resistência ao se deparar com informações que vão de encontro à nossa própria crença ou experiência. A segunda coisa, nós precisamos resolver o problema metodológico. Trago 3 formas de resolver esse problema de metodologia. Em primeiro lugar, tenha uma nova abordagem de leitura. Aprenda a ler
respeitando os gêneros das escrituras. Procure conhecer os gêneros que você está, o gênero que você está lendo. Se é uma epístola, se é um evangelho, se é uma narrativa, se é uma profecia. Cada gênero vai exigir de você uma forma característica de leitura. A segunda coisa é conecte o conhecimento. Aquilo que você está lendo precisa ser conectado ao contexto histórico daquela passagem. Você precisa conhecer o que está se passando com o autor, o que está se passando com os leitores. Isso vai fazer com que você aprofunde o entendimento da passagem. E a terceira coisa é transforme a informação em vida, ou seja, aplique aquilo que você aprendeu no texto. Nesse canal, não quero apenas te ensinar a ler a Bíblia, mas se apaixonar por ela. Se você se identificou com esse vídeo, se inscreva no canal, dá o seu joinha, isso vai me ajudar bastante e vai me incentivar a continuar trabalhando em ajudar as pessoas a lerem melhor as escrituras sagradas. E diz aí nos comentários qual é a maior dificuldade que você encontra quando começa a ler a Bíblia Sagrada. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.